e nós vamos continuar a reflexão na carta de Paulo a Tito. Nós vamos continuar a reflexão da semana passada. Então deixa a sua Bíblia aberta em Tito, no capítulo 1. Nós estamos estudando já essa carta há muitos anos. Minha primeira pregação em Tito aqui, se eu não me engano, foi em 2016. E nós vamos caminhando assim, versículo por versículo, extraindo ali o suco da laranja. O meu pai, quando fazia suco de limão, os pais aqui, os mais antigos, talvez se correspondam, se identifiquem. Quando o meu pai fazia suco de limão, você está dando esse pum, pum. Dá para tirar isso? Senão eu vou ter que cortar os P's e os B's das minhas palavras. Bom, vamos lá. Então, meu pai... melhorou. Quando fazia suco de limão, colocava lá metade do limão naquele espremedor comum. Júlio vende espremedor de limão lá. Júlio vende utilidades domésticas e vende o espremedor de limão. Aquele mais simples, que você coloca metade do limão, espreme lá o suco e o suco cai no copo. Só que o que meu pai fazia? Ele não se contentava em colocar lá metade, espremer e jogar a metade fora. Tinha muito suco ali, não tinha? Os mais antigos que não, peraí, não. Quando eu fazia isso, eu só espremia a metade e jogava fora. Meu pai, o que você está fazendo? Ainda tem suco nessa metade. Mas eu acabei de espremer. Ele virava, dobrava a metade da laranja, do limão, espremia, dobrava mais uma vez e espremia, até sair todo o suco do limão. Tinha que aproveitar absolutamente tudo, não podia faltar nada. E não jogava fora, porque quando as outras metades, você juntava todas as metades, colocava lá no espremedor e espremia novamente até sair o suco até da casca do limão. Então é o que nós estamos fazendo aqui com relação ao texto bíblico. Nós estamos extraindo o suco de limão. Às vezes o suco da palavra de Deus pode ser amargo ou azedo. Graças a Deus nós estamos numa porção que não é assim tão agridoce ou tão ruim, tão azeda. Mas estamos numa parte boa e estamos estudando versículo por versículo e palavra por palavra. Então, se você está acompanhando essa série, você já sabe que estamos em Tito 1, dos versículos 6 até o versículo 9. Nós temos aí uma mensagem central para esse trecho, O pastor, Paulo está falando aqui acerca das qualificações do pastor. Então a nossa mensagem central para todo esse trecho, que compreende os versículos 6 a 9, o pastor deve demonstrar uma qualificação completa. O pastor deve portar uma qualificação completa. E essa qualificação serve para quê? Para proteger a igreja. Para a proteção da igreja. Se o pastor se ele tem uma qualificação incompleta, a igreja corre sério perigo. Corre sério risco de fechar, de se dividir, de não ser como Deus quer que ela seja. Então o pastor deve apresentar esta qualificação completa. E essa qualificação ele deve portar em 3 áreas da sua vida. Primeira área que nós já vimos no versículo 6. Qual é a área? Na sua casa, no seu lar, na sua família, no modo como ele administra a sua casa. Nós já vimos isso. Passamos na semana passada pelo versículo 7. O versículo 7 e o versículo 8 é a área do caráter do pastor, onde ele deve portar uma qualificação completa. E o versículo 9 é na sua doutrina. Então, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu caráter e na sua doutrina. O pastor deve apresentar essa qualificação. Nós falamos na semana passada das qualificações negativas, por assim dizer.
Se você olhar para o versículo 7, você vai ver aí qualidades ou qualificações que o pastor não deve ter na sua vida. O pastor não pode ter esses defeitos na sua vida. E nós explicamos semana passada, um por um. Você vê aí, o pastor não pode ser arrogante, não pode ser irascível, não pode ser dado ao vinho, não pode ser violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, se você perdeu a explicação, vá lá no nosso canal no YouTube e veja a explicação desses termos aqui, essas 5 qualidades negativas ou defeitos, melhor chamar assim, defeitos, que o pastor não pode portar em sua vida, não pode ostentar na sua vida. Mas, no versículo 8, nós temos aí qualidades, virtudes que o pastor deve apresentar na sua qualificação. Se você voltar os seus olhos, você vai ver 6 qualificações do versículo 8. Versículo 8 é curtinho, mas são 6 qualidades, virtudes que o pastor deve apresentar na sua qualificação, que deve ser completa para a proteção da igreja. E como eu disse semana passada, os irmãos não vão sentar aqui e achar, esse sermão é para os pastores da nossa igreja. Esse sermão não é para mim, então eu vou sentar aqui e vou só absorver para depois jogar tudo isso na cara do meu pastor, dos meus pastores, 5 pastores que nós temos aqui. É isso que os irmãos vão fazer? Não. Por quê? Porque nós sabemos que nós devemos copiar os nossos pastores, eles servem de exemplo para o rebanho. Você jovem que está aqui, você jovem que está me ouvindo, você deve querer ser igual ao seu pastor. Sim, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, à medida que o pastor apresenta uma qualificação completa, você deve copiá-lo em tudo. Se você quer, os jovens hoje procuram, isso todas as pessoas fazem, né? Uma referência. Primeira referência nossa, onde está? Está dentro de casa. São os exemplos. Os seus filhos irão copiá-lo, inevitavelmente, irão copiá-lo, nas qualidades, nas virtudes e nos defeitos. Tem filhos que prestam muito mais atenção nos defeitos dos pais. Então a primeira referência dos filhos de identidade está onde? Nos pais. Mas assim que eles se convertem, assim que eles começam a caminhar a vida cristã, onde deve estar ali a referência dos cristãos? No pastor, nos pastores. Nós já vimos os textos aplicáveis a isso. Se você quer saber, volte lá no sermão da semana passada. E como eu não quero cansar os irmãos, porque nós vamos aqui, esse não é necessariamente um sermão de 6 pontos. O sermão só tem 3 pontos. Como bom calvinista, expositor da Escritura, o sermão só tem 3 pontos, que eu já apresentei para vocês. Mas eu preciso explicar os termos, preciso explicar as qualidades. Você vai olhar aí na sua Bíblia, o que é ser hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? Então, antes de falar do hospitaleiro, que é a primeira qualidade, eu quero que você olhe para a sua Bíblia no versículo 8 e encontre uma conjunção que tem aí no versículo 8. O apóstolo Paulo fala que o bispo deve ser irrepreensível como despenseiro de Deus, não tendo diversos defeitos aqui. E aí no versículo 8 ele estabelece o quê? Um contraste. Um contraste. Então, não pense o pastor, tampouco os irmãos, que eu devo, se eu não tiver esses defeitos na minha vida, e eu for como eu sou, do jeito que eu sou, está tudo bem. O pastor, ele só não pode ser arrogante, irascível, não pode nutrir esses defeitos na sua vida, ele pode ser como ele deseja ser. Não é assim. Não é assim. Ele não pode só não ter os defeitos, mas ele deve buscar virtudes. E assim deve acontecer com os irmãos. Ele deve, não é só a omissão de defeitos, não. Ele deve apresentar qualidades, virtudes. Tudo isso que nós vamos ver hoje deve estar patente, deve estar visível na vida, no caráter do pastor e no caráter dos irmãos. Você não pode ser aquele crente agente secreto, que ninguém sabe que você é crente.
Aí a pessoa fala, fulano de tal é crente. Não acredito. Nunca imaginei que fulano era crente. Você não pode ser esse crente. Por quê? Porque o crente, ele porta determinadas virtudes que o distinguem. Essas virtudes distinguem ele e mostram, esse camarada aqui é crente. É crente. E nós temos aqui algumas qualidades que vão distinguir o pastor. Você vai encontrar essas qualidades e vai ver, aquela pessoa, muito provavelmente, é um pastor. Porque ela pode ser somente um crente ostentando essas qualidades aqui. Mas, para o pastor, essas qualidades, essas virtudes são obrigatórias. Nós vamos ver, se o pastor não tiver uma delas, uma sequer, ele não pode ser pastor. Ok? Hospitaleiro, vamos lá, hospitaleiro. O termo grego para hospitaleiro, filoxenon. Palavra difícil, né? Parece nome de remédio. Estou com uns nomes de remédio na cabeça, Daniel. Falei para o Daniel que um hino tinha nome de remédio aqui, um hino em latim aqui. Não sei se era latim, mas parecia nome de remédio. Agora esse aqui, filoxenon. Parece nome de remédio, mas vem de duas palavras. Filo, que é um amigo, aquele que gosta, e xenon, o xeno. Vocês já ouviram falar do termo xenofobia? Já ouviram falar do termo xenofobia? Também vem dessa construção. Xeno é estrangeiro. E fobia é aversão. Então nós temos aqui o quê? O amigo do estrangeiro. E o que isso significa para o pastor? Ele tem que ser amigo do estrangeiro? Vamos ver. No Antigo Testamento, a salvação estava restrita a um povo. Certo? Que povo era esse? O povo de Israel. Então a salvação estava em Israel. Você precisava estar ali associado ao Deus de Israel, crer no Deus de Israel. Mas no Novo Testamento, sendo o Senhor Jesus aquele que veio para salvar judeus e gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, a salvação, o leque da salvação se abriu. Então a salvação agora ela é distribuída a todos os povos. Então o pastor, ele não pode ser xenofóbico. Não pode. Achar que a salvação está restrita, que a sua palavra está restrita a uma comunidade específica, a um povo específico. Não pode. Ele não pode fazer isso. Ele tem que saber que a salvação, o alvo da sua pregação deve ser abrangente. A todas as pessoas. Ele não pode ter um pensamento xenofóbico. Só que esse termo aqui, hospitaleiro, tem uma ênfase um pouco mais acentuada na questão material. Na questão material. Naquela época, na época do apóstolo Paulo, na época em que esse texto foi escrito, existiam ali os missionários itinerantes. Já ouviram falar dos missionários itinerantes? Eram pessoas que, movidas pelo Senhor, iam pregar de cidade em cidade. O próprio apóstolo Paulo foi um missionário itinerante. Ele ia pregar de cidade em cidade. Chegava na cidade, pregava ali na praça central. Pregando na praça central havia conversões, formava-se ali a igreja, um punhado de crentes formando a igreja, e assim o apóstolo Paulo ia de cidade em cidade. Imagine você, levando esse tempo todo, não era um dia, não eram 2 dias, eram vários dias, às vezes anos. O apóstolo Paulo talvez tenha permanecido em Éfeso por 3 anos pelo menos. Então, alguém, o pastor, principalmente o pastor, que abrisse a sua casa para receber esses missionários itinerantes, isso era uma função importantíssima para quê? Para a expansão do Evangelho. Então ele tinha que abrir a sua casa. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o pastor tem que ter a ideia de o que é meu, é seu também. O que é do pastor, é dos irmãos.
Aquilo que é do pastor, o pastor não pode ser apegado às coisas materiais. Ele não pode ser aquele homem sovina, mão fechada, que dá tchau assim, né? Tchau. De tão sovina, mão fechada, ele não pode ser assim. Ele deve ser hospitaleiro. E deve abrir as portas da sua casa e tratar as pessoas que adentram por suas portas, como se o que ele tivesse ali fosse dessas pessoas. Ele tem que tratar as pessoas bem, não é só ser amigo, fica aqui em casa uma horinha, tudo bem, come aqui um pão com ovo. Não, o pastor não pode ser assim. Ele deve olhar para as coisas que tem, deve olhar para as coisas que Deus deu para ele e pensar como? Isso que eu tenho é para o serviço dos irmãos. O pastor é desprendido dos seus bens materiais. Isso é que é ser hospitaleiro. Hoje nós não temos mais missionários itinerantes, pelo menos na nossa cultura. Nós temos missionários espalhados aí pelo mundo inteiro. Por mais que eu creia que alguns missionários não deveriam ir onde a palavra já está pregada, mas nós temos missionários trabalhando em rincões aí que nós não conhecemos. Encontrando alguém ali, encontrando um pastor ali, talvez se aproxime um pouco mais dessa realidade antiga, neotestamentária, de ser aquele pastor que abre a sua casa e recebe essas pessoas. Mas como nós podemos ser hospitaleiros hoje? Como nós podemos ser hospitaleiros na nossa cultura, na realidade do século 21? Colocando os nossos bens à disposição dos irmãos. O nosso carro. Meu irmão, você precisa de carona para ir para casa? Está chovendo. Eu vou passar aí. Eu sei que fulano de tal irmão não tem, ele vem de ônibus. Eu vou passar aí e vou pegar você com o meu carro. Isso é ser hospitaleiro. Irmão, eu vou passar aí para deixar uma cesta básica. Eu vou passar aí vou levar uma carne aí para o irmão, vou fazer um churrasco aí, que eu sei que o irmão está passando necessidade. Por isso, meus irmãos, por isso que nós não podemos ser cegos, nós não podemos ser desconectados da vida uns dos outros. Senta aqui, assiste o sermão, está lá o Júlio, está lá o Daniel. Tem irmãos que não sabem o nome, você quer o nome uns dos outros. Isso já é gravíssimo. Já é gravíssimo. Para a realidade da igreja, isso é gravíssimo. Se nós somos assim, nós somos uma igreja desunida. Um monte de pessoa que assiste aqui, que senta aqui para assistir o culto, para participar do culto e não aprende nada. Porque a realidade da igreja, nós devemos ser conectados às necessidades dos irmãos. Então eu preciso me expor, claro, abrir a minha vida e preciso me interessar pelo outro. Essa é a comunhão verdadeira. Só assim eu vou conseguir ser o quê? Hospitaleiro. Se eu souber da necessidade, abrindo as portas da minha casa, utilizando os bens que eu tenho para suprir as necessidades dos irmãos. Isso aconteceu em Atos 2. O que aqueles homens fizeram? O que aqueles membros, aqueles crentes, recém-crentes, neófitos ali, tinham ouvido a palavra, o Espírito Santo tinha descido ali, e o que eles fizeram? Eles vendiam as suas propriedades. Você já imaginou você saber da necessidade de um irmão e vender a sua casa para suprir essa necessidade? Vender algo que você tem para suprir essa necessidade? Não estou falando que você tem que fazer isso, não, sem pensar, não é para você ser inconsequente, não é isso. Mas a sua sensibilidade deve estar pronta, aguçada para as necessidades dos irmãos. E assim você vai praticar a hospitalidade. Veja aí, 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, versículo 9. 1 de Pedro 4, 9 e 10. Sede mutuamente hospitaleiros. Olha o que eu estou dizendo. Hospitaleiro é tratar da necessidade material dos irmãos. Sem murmuração. Não adianta de nada você abrir as portas da sua casa, receber os irmãos, abrir as portas dos seus celeiros e ficar murmurando por aí. Nossa, que peso.
Que peso que fulano de tal é para mim? É claro, a pessoa que recebe isso também não pode ser um peso. O apóstolo Paulo falou para os irmãos em Corinto que não queria ser peso para eles. E de fato ele não foi, ele disse que não foi peso. Quando eles receberam a oferta dos macedônios. Então, não pode ser peso, assim como o irmão que é hospitaleiro não pode pensar, nossa, mas essa toda a vida, nossa, como é um fardo ser hospitaleiro. Não pode pensar assim. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que dom é esse? É o dom que nós recebemos do Espírito Santo de sermos hospitaleiros? Não. É conforme o dinheiro, os recursos que cada um recebeu. Você deve ser hospitaleiro conforme o dom, os recursos que cada um recebeu. E nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas, eu já citei os macedônios aqui, que não tinham nada. Na sua escassez, eles foram generosos. E levantaram uma oferta para os membros da igreja de Jerusalém. Vejam aí Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Preciso ser um pouco mais rápido, ainda estou no primeira qualificação. Vamos lá, Romanos 12, 13. Versículo rápido, que também fala dessa necessidade material. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Como é que eu faço hospitalidade? Eu chamo o Daniel para comer lá em casa, qualquer dia. Abro lá, Daniel, fazer um churrasco lá, é isso? Isso faz parte da comunhão, faz parte. Mas eu tenho que olhar para os meus bens como um instrumento de serviço aos irmãos. Não como instrumento de conforto, como instrumento de, como eu estou bem, de segurança para a minha vida. Não. Os meus bens servem para servir os irmãos. É assim que o pastor deve olhar para tudo o que tem. Tudo. O que eu tenho é dos irmãos. Deve servir os irmãos. E assim os irmãos devem agir também. E Hebreus 13, 2, um versículo conhecido, Hebreus 13, 2, diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Quem foram esses que acolheram anjos, praticando a hospitalidade? Dois exemplos, Abraão e Ló. Eu gosto do exemplo da hospitalidade de Abraão, porque Abraão deu um banquete. O Senhor banquete, mandou matar o novilho cevado lá, Sara, prepara tudo aí, meu, que eu vou receber esses 3 homens aqui, um brinco. E assim nós devemos copiar o exemplo de Abraão, que sem saber acolheu anjos. Muito bem, próxima qualificação aí, amigo do bem. Volte para Tito, volte aí sua Bíblia para Tito, e você vai encontrar uma próxima qualificação. O pastor deve ser hospitaleiro e amigo do bem. O que é ser amigo do bem? Aqui o apóstolo Paulo faz mais uma construção, só que essa construção dessa palavra é o que os teólogos chamam de um rapax legomena, ou um rapax legomenon. O que significa rapax legomenon, ou legomena? É uma palavra que aparece no Novo Testamento, em grego, somente uma vez. E isso dificulta o trabalho do exegeta, dificulta o trabalho até do tradutor, porque é uma palavra que só apareceu uma vez. Que palavra é essa? Nós falamos que o primeiro, filoxenon, amigo do estrangeiro. A segunda, fica fácil, filagaton. Filos, nós já vimos, amigo. Agatos, bom, o que é bom, o que é o bem. Então é amigo do que é do bem, amigo do que é bom. Então, onde vamos encontrar entendimento para entender essa expressão aqui? Onde vamos encontrar correspondente para entender essa expressão, amigo do bem? Eu acho que se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ia ficar muito claro o contraste. Nós conseguimos entender uma qualidade olhando para o seu antônimo, não conseguimos?
Conseguimos, só sabemos o que é o amigo do bem ao olhar para o amigo do mal. O que é o amigo do mal? É o que nós vivemos hoje. É o que nós vivemos hoje. Parece que as pessoas estão cada vez mais prontas e afeitas ao mal. Parece que elas têm mais prazer em fazer o que é mal. Prazer em serem desonestas. Prazer na corrupção. Prazer em ver o sofrimento alheio. Prazer em incomodar o vizinho com aquele funk ensurdecedor. É o prazer de colocar aquela coisa no último volume para incomodar a todos os vizinhos. Você quer ouvir música? Ouça para você mesmo. Não, mas eu quero que todos ouçam isso. Você já deve estar se identificando aí, deve estar lembrando de pessoas que, do seu convívio, ao seu redor, que têm prazer no que é mal. Em mentir, pessoas que têm prazer na mentira, que às vezes mentem só por mentir, não tem razão nenhuma, mas adoram mentir, adoram ver a desgraça alheia. Então nós podemos ter uma ideia do que é um amigo do bem. Olhando para esses exemplos, nós podemos ver como o pastor deve agir sendo amigo do bem. Mas afinal de contas, o que é o bem? Certa vez um jovem rico perguntou ao Senhor Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para esse jovem e ao invés de enfrentar primeiramente a sua pergunta, Jesus enfrentou o adjetivo que esse jovem usou para descrever o mestre. E Jesus disse o seguinte: se você está confuso, nunca ouviu essa história, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 18 e você vai conhecer essa história. Lucas 18, no versículo 19, Jesus olha para esse jovem e diz: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Você vem com esse papo aí bom mestre, querendo, parece os alunos, professores aqui vão quando os alunos vêm querendo uma nota a mais, professor, arredonda a nota para cima, eu tirei 6, mas arredonda aí para 8, vai. Professor, meu amigo, campeão. E Jesus olha para aquele: bom mestre, por que me chamas bom? Jesus diz: ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus não está dizendo aqui que ele não é bom, não é isso. Não é. As pessoas olham aqui, porque só Deus é. Não, Jesus não está fazendo isso, mostrando para ele. Não, Jesus mostra que ele é Deus. Você está me chamando de bom mestre? Só Deus é bom e eu sou Deus. Então o que você está dizendo é verdade, porque eu sou bom e eu sou Deus. Mas o que é bom? Nós vemos aqui um indicativo daquilo que é bom. Na verdade, um indicativo daquele que é bom, daquele de onde as coisas boas advêm, que é o próprio Deus. Então, se o pastor deve ser amigo do bem, ele deve ser amigo de Deus e das coisas que Deus prescreve, das coisas que Deus diz. O pastor deve conhecer as coisas boas que estão na palavra de Deus, deve conhecer as ações boas, não deve tirar isso da sua cabeça. Ele não deve ser aquele pastor com um coração bom, aquele pastor que passa a mão na cabeça da ovelha, a ovelha pecadora, e diz: não, está tudo bem. Isso não é ser amigo do bem. Nós vamos ver a próxima qualidade aqui, que é ser justo. Mas isso não é ser amigo do bem. O pastor deve ser conhecido por ser amigo do bem. Com relação ao contraste, olha a sua Bíblia em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3 é o contrário. Nós temos aqui filagaton. Em 2 Timóteo 3 nós temos aialaton, que é o contrário, é inimigo do bem. É inimigo do bem. Vejam aí 2 Timóteo 3, versículos 1 a 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha só, descrição do homem sem Deus dos dias atuais:
egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Oxa, uma lista longa aqui. E o pastor deve estar do outro lado desta lista. Hebreus 13, no versículo 21, Hebreus 13 vai falar acerca do que é o bem. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em todo bem. E para que isso? Para que eu estou aperfeiçoado no bem? Para que eu sou amigo do bem? Para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Então, onde eu vou encontrar o que é bom? Onde é a fonte de todo o bem? Em Deus. O que Ele manda, o que Ele prescreve, o que Ele fala para eu fazer, eu devo fazer. Porque tudo o que Ele fala é bom. Tudo o que Ele faz é bom. E eu vou cumprir a sua vontade e operar o que é agradável diante dEle por Jesus Cristo. A quem seja toda a glória, seja a glória para todo sempre. Amém. Muito bem. Estão comigo? Estou vendo aí que os irmãos estão atentos. Isso é muito bom. Terceira qualidade aí do pastor, que o pastor deve portar no seu caráter. O pastor deve ser sóbrio. Na semana passada eu falei sobre a qualidade negativa, as qualidades negativas ou os defeitos, né? A qualidade negativa é estranha, mas os defeitos que ele não pode ter na sua vida. E está lá um defeito, se você voltar para Tito, vai encontrar lá que o pastor não pode ser dado ao vinho. Eu esqueci de mencionar aqui, eu dei uma ênfase acerca dos vícios. O pastor não pode ser viciado, não pode ser amigo ali, não pode ser um ébrio, não pode ser amigo do vinho, do álcool, não pode ser assim. Mas algumas dúvidas podem surgir. O pastor então tem que ser abstêmio. Não é isso. O pastor, ele não pode ser entregue, não pode ser controlado por isso, e eu dei os motivos aqui para os irmãos. E sóbrio tem uma relação, parece que direta, com ser dado ao vinho. Mas a sobriedade do pastor não se limita somente ali ao seu contato com o álcool. Não. O pastor aqui, a ideia, na verdade a tradução literal é ter a mente no lugar. Ter a mente no lugar. O pastor não pode ser maluco. O pastor não pode fazer sinapses e conexões que ninguém entende. Sabiam disso? O pastor deve apresentar sobriedade. Se o seu pastor conversa com você e você não entende nada, esse homem perdeu uma qualificação do ministério. Por quê? Porque eu estou achando que esse pastor é louco. Olha o que acharam do apóstolo Paulo em Atos 26. Atos 26, versículo 24. Paulo estava ali, apresentando a sua defesa diante de Festo. E olha só o que o apóstolo Paulo responde. Atos 26, 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Apesar de Festo ter feito na verdade ele estava incomodado com a mensagem. E aí o que ele usou? O argumento ad hominem. Ele foi atacar o mensageiro. Falou, Paulo, você está louco. Você está louco. Apesar desse argumento não ser o correto, ser um argumento falacioso, o pastor não pode de maneira nenhuma receber essa acusação de ser louco. Por quê? Olha o que o Paulo responde. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. A tradução aqui poderia ser sobriedade. Digo palavras de verdade e de sobriedade. Eu estou sóbrio. Paulo está dizendo, eu estou sóbrio, eu não estou louco.
eu tenho a minha mente no lugar. Eu estou fazendo conexões e pensamentos corretos, bíblicos. Se o seu pastor vem ao púlpito ou conversa com você e começa a apresentar distorções da Sagrada Escritura, esse homem está louco. Esse homem perdeu a sobriedade. Vocês já devem ter ouvido histórias em que pastores auxiliam ovelhas a justificar o seu pecado, utilizando a palavra de Deus para justificar o seu pecado. E passam a mão na cabeça da ovelha. Não, está tudo bem, não tem problema. Eu dei um exemplo hoje de manhã, quando eu estava falando para os adolescentes, falei sobre aquele jovem que se envolve com uma incrédula, ou vice-versa, aquele jovem que se envolve com outro jovem incrédulo, para namorar, e diz o seguinte: não, eu estou namorando esse incrédulo, mas é para evangelizar. Olha só, que bênção, que coisa linda. Utilizando uma responsabilidade, que é a responsabilidade do evangelismo, para justificar o seu pecado. E o pastor que ficou louco, ele procede da mesma forma. O pastor que não faz as conexões devidas, procede da mesma forma. Aqui, meus irmãos, como eu disse, ser mais abrangente, o pastor que é ébrio, que está sob efeito do álcool, óbvio, ele perdeu o discernimento, ele não pode ser pastor. Mas o efeito do álcool, o efeito passa. Óbvio, nós temos aí outros pecados a lidar, mas o efeito do álcool passa. Contudo, nós temos um problema que acomete os pastores mais velhos. Nós temos problemas cognitivos que acometem os pastores mais velhos. Nós temos a demência, nós temos o Alzheimer, que pode acometer o pastor. Se o pastor tiver alguma dessas doenças e não puder ter a mente no lugar, ele deve se afastar do ministério, para o bem da igreja. Mas não é culpa do pastor. Ele deve se afastar, ou ser afastado pela igreja, já que ele não está com a mente no lugar. A igreja deve olhar para isso e falar: pastor, o senhor não está bem, o senhor não está com a mente sã, o senhor a igreja vai auxiliá-lo, enfim, mas o senhor tem que cuidar agora de si, da sua mente, de modo a não prejudicar a igreja. Se esse pastor que vos fala um dia ficar velhinho, espero que isso aconteça, se acontecer, que seja quando eu estiver velhinho, espero que isso não precise acontecer. O pastor Russell Shedd morreu faz alguns anos. Morreu, se eu não me engano, com 92 ou 94 anos. Completamente lúcido. Pregava que era uma beleza com 94 anos. Isso não aconteceu com o pastor Russell Shedd. Mas se porventura acontecer com algum pastor desta igreja, os irmãos devem se mover para retirá-lo do pastorado. Por quê? Porque esse pastor não tem essa sobriedade, não tem a mente no lugar. Veja isso no capítulo 2. Olha só, no capítulo 2, nos versículos 2 e o versículo 5. Olha só. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Paulo ainda está falando a Tito. Quanto aos homens idosos, por que Paulo coloca a sobriedade aqui como um requisito? Porque são homens idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Esse temperantes aí, na sua Bíblia, é a mesma palavra utilizada para sóbrio, em Tito 1,8. É a mesma palavra, sófrona, a mesma palavra, que está traduzido como temperante aí na sua Bíblia. Na minha Bíblia aqui está, pelo menos. Então, é essa sobriedade. Os homens idosos devem ser sóbrios. E aí segue as qualificações. E as mulheres? As mulheres, elas também, olha só o versículo 4, elas deveriam instruir as jovens recém-casadas. Então eram mulheres mais velhas.
E o Paulo reforça essa questão da mente no lugar no versículo 5. A serem sensatas. Esse sensatas, na minha tradução aqui, é a mesma palavra para sóbrio, no versículo 8. Então existe essa preocupação. O pastor ficou velhinho, perdeu aí, teve problemas de cognição, problemas de ordem psicológica. Ele deve se afastar ou ser afastado do ministério, porque não tem essa sobriedade. Muito bem, vamos aí, faltam 3. Caminhem comigo, nós estamos caminhando bem. Versículo, volte lá para Paulo e veja aí que o pastor deve ser justo. Isso aqui ficou fácil, não ficou fácil? O que é alguém justo? Nós temos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, 2 sentidos para a palavra justo. Um sentido mais comum que nos vem à mente é aquele que a pessoa não tem defeitos, não defeitos, mas a pessoa ela não tem algo de que possa ser condenada. Uma pessoa justa, uma pessoa que anda de maneira justa, de maneira reta. Uma pessoa que ostenta retidão, uma pessoa comum, é um significado comum que nos vem à mente. Lá em Romanos, o Paulo trata amplamente a questão da justificação, ou seja, como nós, pecadores, podemos nos apresentar justos diante de Deus, sem mácula, sem culpa. Aí é outro sentido, a questão o sentido jurídico do justo, sentido judicial, como eu posso ser apresentado diante de Deus sem culpa, quando eu sou justificado. E o pastor, como é que ele expõe, como é que ele apresenta isso no seu caráter, como é que as pessoas podem identificar essa justiça? A Bíblia mostra um exemplo de homem justo lá em Mateus 1. Se você for em Mateus 1, a Bíblia vai chamar José. Vocês lembram de José, pai de Jesus? José, a Bíblia chama José de homem justo. Algumas traduções trazem homem íntegro, mas é um homem justo, é a mesma palavra aqui. E como é que a justiça de José foi vista? Como é que o versículo diz? Ele começa dizendo, né? Pois José, homem justo, como é que essa justiça se operou? Não querendo difamar Maria. Abra sua Bíblia em Mateus 1. Estou aqui falando de cor o versículo, mas é melhor a gente olhar para ele. 1,19. Mas José, seu esposo, sendo justo e a não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, como a justiça de José foi apresentada aqui? Ele não quis, vou largar essa mulher, ela está grávida, não sei de quem aí. Não, ele não quis difamar, mas ele agiu ali com discrição. Algumas traduções, se eu não me engano, em inglês eu vi isso. Algumas traduções trazem, ao invés de justo, discreto, ou discrição. José agiu aqui com discrição, querendo ali deixar Maria. O pastor, ele precisa ser justo também na aplicação da disciplina. Eu mencionei aquele pastor que passa a mão na cabeça da ovelha pecadora. O pastor não pode fazer isso. Ele não pode agir com favorecimento. O pastor precisa aplicar corretamente a disciplina, o crime e o castigo. O pastor deve olhar para isso e ser ali um bastião, um guardião da aplicação do castigo. Ele não pode ser aquele que favorece. Não, isso aí não tem. Está na moda, né? Os jovens falam hoje, né? O pastor que passa uns panos, o pastor que passa pano para os erros. Na Bíblia existe um pai que passou pano para os filhos. É o sacerdote Eli. Passou pano para os filhos e isso custou a vida dos filhos e custou a sua própria vida. Se você olhar lá em 1 Samuel 2,29, 1 Samuel, porque primeiro livro,
1 Samuel 2, 29, você vai ver Eli, que deveria ser justo, agindo com injustiça, não aplicando castigo ao crime dos seus filhos. Porque, 1 Samuel 2, 29, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, Deus está falando com Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Ele era o sumo sacerdote, os seus filhos eram sacerdotes com ele. Ele deveria expulsar os seus filhos. Se você quiser conhecer toda a história, leia todo o capítulo 2. Você vai ver que os filhos de Eli eram filhos dissolutos, eram filhos imorais, eram filhos que blasfemavam as ofertas e o seu próprio posto de sacerdotes. E Eli, tá tudo bem. Eli, na verdade, ele repreendeu os seus filhos nos versículos anteriores, se você notar. Mas ele não fez o que precisava ser feito, que era expulsar os seus filhos, era disciplinar os seus filhos. Ele não fez isso. O pastor Marcos, assim que nasceu a minha primogênita, a Rebeca, o pastor Marcos foi na minha casa, nós conversamos longamente, afinal ele tem bastante experiência com criação de meninas. Ele me deu uma cartinha com diversas instruções sobre como educar meninas, e ele me disse o seguinte: você nunca deve amar os seus filhos mais do que a justiça. Nunca. De modo a favorecê-los, de modo a tolerar os seus erros, a acobertar os seus pecados, jamais. Jamais ame os seus filhos mais do que a justiça. E o pastor jamais deve amar as suas ovelhas mais do que a justiça, para o bem da própria igreja. Em 1 Coríntios 5, no versículo 12, na verdade 1 Coríntios 5 fala aí acerca da disciplina na igreja. Disciplina na igreja. Aquele crente obstinado em seu pecado, ele deve ser expulso da igreja? Não, tem que passar a mão na cabeça dele, é isso? Não, ele deve ser expulso da igreja. E o pastor, por ser o líder da igreja, deve ser o primeiro a levar esse membro defeituoso, esse membro obstinado em seu pecado, à frente, para que a igreja opere a disciplina. Ele não pode passar, não, é meu amigo, não. O pastor não pode agir assim com favorecimentos, aquela casta ali, aquele pessoal é meu amigo, não, esse pessoal aí não vai ser disciplinado, não. Se você ver aí no versículo 12, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Está falando aqui do juízo, que é a disciplina eclesiástica. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O pastor deve fazer um papel de julgador juntamente com os irmãos? Sim. E nesse julgamento ele deve ser, juntamente com os irmãos, justo. Justo. Aplicando o castigo ao crime. E mostrando, obviamente, em tudo que faz, aquele que é justo, ele não precisa de remendos no seu caráter, ele não precisa de ajustes nas suas ações. Aquele que é justo, e o pastor deve ser assim, ele não precisa de ajustes nas suas ações. E assim os irmãos devem ser também, procurar ser. Tudo que eu faço é com justiça. O justo aqui, esse ajuste nas ações vem do contexto do têxtil, né? Quando algo está, que nem esse paletó aqui. Esse paletó para mim está justo. Há quem diga que está apertado. Se eu soltar aqui o abdômen, há quem vai dizer que está apertado. Eu acho que está justo. Não está justo, pastor Robson? O pastor Robson tem um parecido, né?
esse paletó está justo, ele não precisa de ajustes. Assim é o homem justo. Na sua conduta, nas suas ações, nas suas palavras, ele não precisa de ajustes. Vamos lá, os últimos dois aí, duas qualidades, duas virtudes que o pastor deve apresentar no seu caráter. Se você olhar aí, na minha versão está piedoso. O pastor deve ser piedoso. Volte para Tito. Se você tem alguma outra tradução, você sabe que a minha está aqui colocando o pastor como piedoso. Algumas outras traduções vai colocar o pastor como sendo santo. Eu prefiro o santo. Mas o santo não abrange todas as outras virtudes? Se alguém é santo, ele é paciente, é justo, é amigo do bem. Mas aqui a ênfase do apóstolo Paulo é que o pastor, ele é piedoso, ele é santo no seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é visível. Como o relacionamento de alguém é visível? O relacionamento de alguém com Deus é visível. Como isso se procede? Como nós nos relacionamos com Deus? Nós, diretamente, nós oramos, não oramos? Conversamos com Deus, lemos a sua palavra, aí é Deus conversando conosco, e nós temos comunhão com o povo de Deus, onde Deus atua diretamente. É assim que nós nos relacionamos com Deus diretamente. E como nós podemos enxergar isso na vida do pastor? Nós vemos uma evolução na piedade do pastor. Pedro vai dizer, no final da sua segunda carta, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O pastor não é aquele que você olha e, não, esse pastor aí, ele parece que está piorando. Já viram aquele? Parece que agora estava melhorando, aí ficou ruim, agora parece que piorou. Não pode falar isso para o caráter do pastor, para a santidade do pastor, para o relacionamento do pastor com Deus. Você não pode dizer isso. Você tem que olhar para o pastor e falar: esse homem, ele cresce no conhecimento e na graça do Senhor. A sua piedade é mais evidente cada dia que passa. Cada dia que passa, parece que esse homem respira e anda com o Senhor, tal como Enoque andava com o Senhor. Ele anda, eu consigo enxergar isso nas suas palavras, o modo como ele fala. Pastor, parece que ele recita versículos e princípios bíblicos. Claro, não é aquele chatão que você vai conversar sobre futebol com ele. A palavra de Deus diz sobre futebol. Não, você pode brincar de futebol, do Corinthians, pode falar de outros assuntos, mas você enxerga, é visível que esse pastor cresce, existe uma evolução na piedade deste homem. Não é o pastor que está sempre ali, usando de jargões, e aquela mesma coisa. Não, ele evolui, e os irmãos são beneficiados por isso. É um pastor que prega melhor, que ensina melhor, que cresce e mostra esse crescimento. Interessante como o mundo tem uma visão distorcida do pastor hoje, e isso é muito ruim, muito ruim. Eu fui ordenado ao ministério no ano passado, em maio do ano passado. Não, em maio do ano retrasado. É que a pandemia foi meio que um parênteses aí, né? Foi em maio do ano retrasado, eu fui ordenado pastor, 2019, isso. Minha cabeça não virou a chave ainda. Até a pandemia acabar é 2020. No dia que falaram, acabou, pode tirar a máscara, pode abrir tudo, aí vira 2021. Mas enfim, eu fui ordenado, e os irmãos sabem, eu trabalho em um escritório de advocacia, e eu paro minha moto lá num estacionamento. E aí eu converso lá com um rapaz que fica no estacionamento, é um senhor já, a gente conversa, brinca, tal. E não sei qual era o assunto, mas eu falei para ele que eu era pastor, que eu tinha me tornado pastor. Ele olhou para mim assim, aquela cara de nojo. Já viram? O quê? Não, Isaac, você não é pastor. Eu falei: Vivaldo, eu sou pastor, cara. Você? Aí eu fiquei assim meio... Nossa, o que será que tem na minha vida que... Eu fiquei preocupado. Eu falei: nossa, mas
Como assim? E eu forçá-lo a saber qual que é a visão que ele tem de pastor, porque se é uma visão boa e eu não correspondo, tem alguma coisa errada. Mas ele falou, não, mas pastor não é aqueles caras que roubam os dinheiro lá, aqueles charlatões, aqueles safados que roubam dinheiro, e cheio de jargões, aquela coisa bonita, e anda sempre assim. Não são esses os pastores? Eu falei, não, Vivaldo, pastor não é assim. E eu pude explicar para ele, o pastor é assim, assim, assim. Ele, então... Aí eu fiquei mais tranquilo. Tirou um peso das minhas costas. Falei, Vivaldo, é assim que um pastor é. Um pastor é uma pessoa que precisa apresentar determinadas qualidades em sua vida, mas é uma pessoa comum. É um crente, que lida com seus pecados, óbvio, mas que está ali à frente do rebanho, ostentando, portando, e não é um porte velado, é um porte ostensivo, em que todos podem ver o quê? As suas qualificações, as suas qualidades. Então, o pastor ele não pode só ser piedoso, ele deve parecer piedoso. Existe aquele ditado, né, que a mulher de César não pode só ser honesta, ela tem que parecer honesta. Assim funciona com o pastor. Mas o pastor leu a Bíblia inteira 30 vezes. Que bênção! Isso no seu caráter, no seu modo de tratar os irmãos. Como isso se expressa? Ele deve mostrar isso. E aquela postura enfatuada, cheia de jargões, não mostra piedade nenhuma, não mostra santidade nenhuma. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, 1 Timóteo, vocês podem ver a mesma palavra, para definir aqui o pastor como piedoso, ou como santo. 1 Timóteo 2,8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. O que é levantar mãos santas? Aqui, era um costume da época, graças a Deus era da época, né, Daniel? Era um costume da época que ao orar os homens levantavam as mãos, e quando você levanta as mãos, você mostra a Deus que você tem as mãos limpas de pecado. No seu relacionamento com Deus, o pastor é livre de pecados, de culpa. De pecados aqui, irmãos, óbvio, o pastor não é santo no termo exato, no mesmo modo como Jesus era santo, sem pecado, não. Mas o pastor não tem culpa. Ele confessa os seus pecados, ele tem as mãos livres de mancha, de culpa. Livre de pecados velhos na sua vida, livre de pecados alimentados ali na sua vida, pecados enraizados no seu coração. Ele levanta as mãos e ora sem essa culpa, e Deus o aceita. Ele não é um pastor, não é um hipócrita, não é um sepulcro caiado, que por fora mostra para os irmãos, está tudo bem, maravilhoso, mas por dentro, pecado, rapina, falsidade. O pastor não é assim. Isso é a piedade, é a santidade. Vamos para a última qualificação ou qualidade, virtude do pastor. Última qualidade, virtude do pastor, que o pastor deve apresentar em seu caráter, é que tenha domínio de si. Que tenha domínio de si. Essa palavra também é um rapax legomena. Ensinei para os irmãos, o pastor Marcos já falou sobre palavras assim também. Rapax legomena. É uma construção que o apóstolo Paulo faz, uma construção literária que o apóstolo Paulo faz, para dizer que o pastor deve ter domínio, poder. Sobre quem? Sobre o rebanho? Sobre si mesmo. Vocês lembram de uma expressão bíblica parecida com isso? Domínio próprio. E essa expressão também vem da raiz dessa palavra aqui, de domínio sobre si mesmo. O pastor, e aqui o pastor ele não pode
ser dado a excessos e nem a faltas. Ele não pode ser um pastor viciado em nada. Não pode ser um pastor indisciplinado. Ele não pode ter a sua agenda ali toda bagunçada. Ninguém sabe. Pastor acorda meio-dia, ninguém sabe. Acorda meio-dia e não produz, não faz nada. Pastor, ele não pode ter essa vida indisciplinada. Ele não pode ser indisciplinado na administração do seu lar, na administração do seu tempo, na administração dos seus recursos. O pastor não pode ser um glutão. Dá até dó chamar o pastor para ir lá em casa. Olha, separa um dinheiro, separa o 13º, porque o pastor vai vir aí. E o pastor come, hein? O pastor não pode ter essa fama. Não, por quê? Porque o pastor tem que mostrar que ele tem domínio de si. Tudo bem, tem umas receitas aqui que as irmãs fazem que... Olha, tinha a irmã Ana, não sei se a irmã Ana está assistindo, mas a irmã Ana do irmão Adalberto fazia um pudim que era impossível comer só uma fatia. Os irmãos que experimentaram sabem aqui, que era impossível comer só uma fatia daquele pudim da irmã Ana. Mas o pastor não pode ser conhecido por comer todo o pudim da irmã Ana. Não sobrou nada para ninguém, porque o pastor comeu tudo. Não pode ser conhecido por isso. Não pode ser um glutão. Ele não pode ser avarento. Nós já vimos isso lá nas qualidades, nos defeitos. Ele não pode ser ganancioso, de torpe ganância, avarento de torpe ganância. Ele não pode ser assim. O pastor está sempre atrás de dinheiro, sempre buscando dinheiro. Todo o seu tempo é buscado atrás de dinheiro. Todo o seu esforço, sua energia é buscando atrás. Não pode ser avarento. Ele tem que ser equilibrado, disciplinado em tudo o que faz. Tem que ter domínio próprio. Tem que ser, como diz Aristóteles, ele deve ser mestre de si mesmo. Ele deve mandar em si mesmo, nos seus impulsos. E os irmãos devem fazer igual. Por quê? Porque esse é um dos frutos, ou compõe o fruto do Espírito. Abra a sua Bíblia lá em Gálatas 5. Você vai ver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Se você é controlado pelo Espírito, o apóstolo Paulo fala ainda aos Gálatas, ou aos Efésios, os Efésios 5, fala aos Efésios. O crente não pode se embriagar com vinho onde há dissolução. Perde o controle de si. Mas ele deve se encher com o Espírito Santo. Se o Espírito controla o pastor e deve controlar, ele tem domínio sobre si. 2 de Pedro 1, 5 e 7. 5 a 7. 2 de Pedro 1, versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio. Com o domínio próprio a perseverança. Eu acho interessante essa construção aqui de Pedro, porque o domínio próprio ele não acontece uma vez ou outra. Não acontece só diante do pudim da irmã Ana. Não acontece só diante do pudim. Você tem que se controlar. Muito, muito. Diante do pudim da irmã Ana. Mas esse domínio próprio deve acontecer de que forma? Constantemente, com perseverança. É uma luta contra si mesmo. É uma luta que não acaba. É uma luta que não acaba. E essa é a mesma luta que os irmãos têm. A luta contra si mesmo, contra os nossos impulsos, a nossa natureza pecaminosa. E o pastor deve apresentar domínio. As pessoas devem olhar e ver, esse pastor ele é mestre de si mesmo. Ele controla os seus impulsos. Ele não é dado a excessos. Ele não come demais. Ele não bebe demais. Ele não é mau administrador do seu tempo.
Não. Ele não fica no celular 24 horas por dia. Não. Ele não é dado a excessos. Ele tem tudo controlado. O seu tempo é controlado. A sua mente é controlada. As suas palavras são controladas. Até o seu apetite é controlado. É disciplinado. Esse é o pastor que apresenta uma qualificação completa para a proteção da igreja. Muito bem, meus irmãos, recapitulando, o pastor deve portar uma qualificação completa para a proteção da igreja, em sua casa, em seu caráter, e na próxima oportunidade, nós veremos em sua doutrina. Nós terminamos aqui, vimos que o pastor precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Eu queria terminar lendo a continuação de 2 Pedro. Nós lemos aí até o versículo 7, e eu quero terminar lendo a 2 Pedro 1 a 8, mostrando para os irmãos que nós devemos perseverar na busca por essas qualidades. Todos aqui devem olhar para essas qualidades e implementá-las em sua vida, instalá-las em sua vida, todas essas qualidades, para que a nossa igreja esteja protegida contra o pecado, contra a desunião, contra a heresia, contra a má doutrina. Veja aí, no versículo 8, Pedro apresentou aí fez uma sequência aí, muito legal essa sequência que ele fez nos versículos anteriores, versículos 5 a 7. E no versículo 8 ele vai terminar dizendo assim: porque estas coisas, esse processo que eu apresentei para vocês, existindo em vós, e em vós aumentando, isso é que é lindo. Essas coisas não é só para existir ali, de modo apagado, ali tímido na nossa vida, não. Isso deve aumentar. Deve se apresentar com cores cada vez mais fortes, mais vívidas, com nitidez ainda mais vívida. Não é aquela coisa apagada, meio turva. Quem usa óculos aqui sabe, tira o óculos, vê as coisas de forma turva, não está enxergando direito, não. Aqui isso está aumentando, esse processo que ele apresentou está aumentando, olha só. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja não vai ser uma igreja fraca, não vai ser uma igreja sem frutos, não vai ser uma igreja inábil, não vai ser uma igreja desnutrida, vai ser uma igreja forte, unida, em que todos são alimentados, em que todos apresentam essas qualidades que o pastor deve portar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda, ó Deus, nos ajuda. Ajude os pastores desta igreja a portarem essa qualificação tão sublime, tão elevada, que o Senhor reservou para nós. Ajude-nos, ó Deus, ajude-nos em nossa fraqueza, que possamos todos aqui unirmos em prol da busca por essas qualidades, por essas virtudes, para que assim esta igreja e os irmãos espalhados por aí sejam verdadeiros faróis do Teu Evangelho, da mudança que o Teu Evangelho realiza em nossa vida, que o Teu Evangelho faz constantemente em nossa vida, e não sejamos mais nós mesmos, mas sejamos o Senhor Jesus Cristo, que ostentemos o caráter santo e bendito do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, ó Deus, nos ajuda, seja conosco em nossa fraqueza, em nossa dificuldade, em nossa falta de
perseverança, nos ajuda, ó Deus, nos disciplina se isso for necessário. Mas que essas virtudes estejam aumentando em nosso meio, para a Tua glória, para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus, amém.